Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Anderson Oliveira. Hoje estaremos dando continuidade a mais uma série de estudo, tá bom? Para você que está acompanhando as aulinhas, nós paramos no capítulo 5, no versículo 16, tá bom? Então hoje nós iremos ler do versículo 16 até o versículo 18. E para você que não acompanhou as aulinhas anteriores, ou seja, os capítulos anteriores, se nós estamos no capítulo 5, então houve já o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Então agora chegamos no capítulo 5. Se você não acompanhou essas aulinhas anteriores, vai aqui na descrição do vídeo aqui, ou vai lá no meu canal Anderson Oliveira, e lá você vai encontrar todas as aulinhas disponível e gratuita para você, tá bom? E assim você acompanhando junto, eu e vocês que estão me assistindo, iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Agora chega de moleza e vamos para o estudo da palavra de Deus. Então iremos dar continuidade a Gálatas, no capítulo 5 do versículo 16. Leia aqui comigo, ó. Como sempre, eu e você juntos, acompanhando, lendo junto e sendo edificado pela palavra. Então vamos ler a palavra de Deus. Então está escrito: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão o anseio de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intenta fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem o desejo da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeira, festanças desresgradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ler até aqui. Aqui, meus amigos, nós vemos uma batalha intensa entre a nossa natureza humana, ou seja, a nossa carne, a nossa matéria, o nosso eu, com o Espírito Santo. Então vemos uma batalha, uma guerra, uma briga interior agindo em nosso ser. E qual é essa batalha entre a nossa carne e o Espírito? Então, por isso que o texto ele continua, ele inicia dizendo: depois de Paulo ter dito que a nossa salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus, pelo resultado do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nas aulinhas anteriores, você vai ver bem detalhado Paulo dizendo que nós não somos salvos pela lei. Por quê? Porque os irmãos estavam querendo colocar esse jugo. Paulo chama esses irmãos de falsos irmãos. Estavam querendo colocar esse jugo sobre os crentes gentios que estavam se convertendo ao Evangelho. E eles estavam querendo exigir que esses crentes gentios circuncidassem. Eles estavam querendo que eles cumprissem esse mandamento da lei. A circuncisão ela veio por meio de Abraão. Abraão foi o primeiro que circuncisou e circuncisou a sua descendência.
Portanto, a circuncisão, ela virou uma lei nacional quando Deus deu ali os mandamentos para Moisés. Então virou uma obrigação. E quando Cristo ele veio, ele cumpriu a lei mosaica. Cristo ele cumpriu a lei mosaica para quê? Para que a justiça que emana da lei se cumprisse em nós que não andamos mais segundo a carne, mas sim segundo ao Espírito. E esses irmãos eles estavam ali perturbando os irmãos e querendo que os irmãos voltassem de fato para o jugo da lei. E Paulo ele refutou, combateu esses irmãos severamente. Por isso agora o texto, Paulo ele fala agora para os irmãos que se residia na igreja galatense, ele diz: por isso eu falo para vocês, irmãos. Então ele diz: por isso eu digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Vocês não precisam ser escravizados por esses ritos. Vocês não precisam estar sendo oprimidos, vocês não precisam estar mais debaixo do jugo da lei mosaica. Simplesmente vocês precisam deixar que o Espírito guie a sua vida. Por isso que ele inicia o texto dizendo: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Por quê? Porque há um resultado quando qualquer indivíduo deixa que o Espírito guie a sua vida. Quando uma pessoa ela deixa o Espírito guiar a vida dela, há um resultado. E qual é esse resultado? O texto mesmo diz. Ele fala assim: assim não satisfarão o anseio de sua natureza humana. Ou seja, quando o Espírito Santo ele passa a guiar a vida de um indivíduo, assim não satisfarão o anseio da sua natureza humana. A sua natureza humana, quando se depara com uma pessoa que é governada pelo Espírito de Deus, ela não tem poder para te conduzir a ficar se inclinando ao erro. Por quê? Porque o Espírito passa a ter controle sobre a sua vida e a sua natureza humana passa a perder a força. A sua carne passa a ser mortificada. Por isso que Paulo ele disse: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Não pense que você será justificado diante de Deus, que você vencerá os seus pecados, que você conseguirá sair das práticas erradas cumprindo a lei mosaica. Não. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão o anseio de sua natureza humana. Então agora Paulo aqui ele começa a mostrar para os irmãos galatenses que de fato existe uma guerra entre as nossas vontades, a nossa natureza humana e a vontade do Espírito. Existe uma guerra aqui, uma luta interior. E Paulo ele agora mostra com detalhe como funciona essa luta no interior de cada indivíduo. Então ele diz no versículo 17, leia aqui comigo, ele diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha que algo, que detalhe incrível. Ele diz que a natureza humana, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza, a raça humana em si, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha que algo incrível. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala assim, ó: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu tanto odeio, esse eu acabo fazendo. Por que isso? Porque existe uma guerra no interior do ser humano. E ele diz: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito Santo quer que eu obedeça a Deus. A minha natureza humana vai me levar a fazer exatamente o oposto, a odiar a Deus.
O Espírito quer que eu viva uma vida para a glória de Deus. Agora, a minha natureza humana vai querer fazer com que eu viva totalmente o oposto. O Espírito Santo de Deus quer que eu viva uma vida pela fé em Cristo Jesus. A minha natureza humana não. Vai querer que eu viva totalmente oposto. Por isso que o texto diz que a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Se uma vez o Espírito quer nos conduzir a ir contra isso, se uma vez a nossa natureza humana quer nos conduzir a ir contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, o Espírito nos impele. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. A função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. A função do Espírito Santo é nos fazer ir contra a nossa natureza humana, nos guiando a Cristo Jesus, nos levando a Cristo Jesus, colocando as verdades de Cristo Jesus em nosso coração, coisa que a nossa natureza humana odeia. A nossa natureza humana quer nos levar para longe das verdades que Cristo ensinou. Portanto, o Espírito nos impele e o Espírito Santo, como a palavra de Deus diz, que o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Então Paulo agora realça que por causa desse combate dentro de nós, olha o que Paulo ele diz: essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que intenta fazer. Olha que algo incrível. Paulo diz, essas duas forças se confrontam o tempo todo há essa guerra entre a natureza humana e o espírito. A natureza humana nossa quer pecar, quer cobiçar, quer adulterar. A nossa natureza humana quer viver uma vida contrária à vontade de Deus. E quando a nossa natureza humana se manifesta, o Espírito fala não. O Espírito ali impele, o Espírito Santo ali abafa. Por isso que Paulo ele disse, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Essas duas naturezas se confrontam. A nossa carne quer se manifestar, mas o Espírito está ali nos guiando em toda a verdade. Então há essa briga interior. E Paulo ele diz, de modo que vocês não têm liberdade, olha que incrível, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam. Então essa é a guerra que está agindo dentro do ser humano. Essa é a guerra que está agindo, irmãos galatenses, dentro de vocês. Então Paulo agora ele fala assim, ó, quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei mosaica. O Espírito Santo, o próprio Espírito vai fazer com que você não precise ficar debaixo desses rituais, debaixo da lei mosaica. Por quê? Porque quando são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão debaixo da lei. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vos fazendo uma nova criatura, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você vai honrar sua mãe e você vai cumprir de fato toda a lei. Você vai amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Esse foi o novo mandamento que Cristo nos deixou. Amará a Deus e amará ao seu próximo. E como que eu vou amar a Deus e amar ao próximo? Querendo cumprir a lei? Não. Eu vou amar a Deus e amar ao próximo se o Espírito
Espírito Santo guiar a minha vida, se o Espírito de Deus mortificar a minha natureza humana, que me leva a sempre querer quebrar a lei de Deus. Então Paulo, ele olhando para isso, ele olha para os irmãos galatenses e ele diz assim, no 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então agora Paulo, ele diz uma lista de coisas que uma pessoa é levada a praticar quando ela não está sendo guiada pelo Espírito e ela procura ser aceito por Deus pelas suas próprias obras, cumprindo a lei mosaica, quando ela quer ser salva por si mesma, mas não guiada pelo Espírito. Então, quando a pessoa ela está debaixo da lei mosaica, ela vai cair nesses pecados que Paulo ele vai agora dizer aqui. Então ele fala assim, quando segue os desejos da natureza humana, ou seja, quando vocês querem viver por si próprio, não sendo guiado pelo Espírito, os resultados são extremamente claros. Os resultados são claros, judeus. Os judeus não, ele fala assim, os resultados são claros, irmão galatenses. São claros os resultados. Por quê? Porque nós já vimos isso no passado. Então ele diz, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras e festanças desresgradas e outros pecados semelhantes a esse. Então agora, aqui ele mostra uma lista de pecados por pessoas que querem viver segundo a sua natureza humana, pessoas que não são guiadas pelo Espírito. Então aqui ele traz essa lista de pecados e ele traz a consequência por as pessoas, por querer viver de forma da sua natureza humana e pecando o tempo todo porque não consegue cumprir a justiça que emana da lei. Então Paulo agora ele lança aos irmãos o resultado de eu viver uma vida segundo a minha natureza humana. Olha aqui ele fala, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então quem vive segundo a sua natureza humana e negligencia a ação pelo Espírito que nos conduz a ter fé em Cristo Jesus, e quem vive segundo a sua natureza humana praticando todos esses tipos de pecado, por quê? Porque a sua natureza humana vai te levar a pecar. Paulo ele fala assim, eu sei que a lei é boa, o problema não está na lei, a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido ao pecado. Então uma vez que eu quero viver sendo justificado pela lei, uma vez que eu quero viver cumprindo a lei para ser justificado diante de Deus, só vai dar besteira, só vai dar besteira. Eu vou cair aqui, eu vou cair na idolatria, eu vou cair no pecado. Por quê? Porque a lei não tem poder de vos santificar. O que tem o poder de te santificar é você ser guiado pelo Espírito. E Paulo ele repete, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora na próxima aulinha agora, nós iremos juntos ver qual que é o fruto do Espírito. Já vamos ver agora, bom que nós conclui aqui a aulinha agora. Paulo ele diz no 22, mas o Espírito produz esses frutos. Se você for guiado pela sua natureza humana, você só vai ser levado a pecar. Portanto, se você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai ser levado a pecar. Vai ter um outro resultado na sua vida. E Paulo ele diz, mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria,
paz, paciência, mansidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Você não precisa estar debaixo da lei. Você só precisa estar em Cristo pelo Espírito. Por quê? Se você estiver pelo Espírito, automaticamente você vai ser amoroso. Por quê? Porque o Espírito vai gerar frutos em sua vida. E esses frutos são paz, alegria, amor, bondade, misericórdia, mansidão. E não há lei contra essas coisas. Se você vive pelo Espírito, você não precisa cumprir a lei. Porque se você vive pelo Espírito, quem vai ser o seu governo, o seu Senhor, o cabeça de você é Cristo. E Cristo vai te conduzir. Porque aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. E uma nova criatura não precisa da lei de Deus ali como um jugo te escravizando. Não. Por quê? Porque você é livre pelo Espírito. E como o Espírito guia a sua vida, você vai viver uma vida conforme a palavra de Deus. Então você não vai ser governado pela lei mosaica, mas o Espírito vai te passar a guiar a sua vida e como resultado disso você vai ter alegria, paz, amor, bondade, vai tratar bem sua esposa, vai ser um bom funcionário, vai ser uma pessoa que nunca fica murmurando, mas está sempre alegre, glorificando ao Senhor, vai ser justo, vai ser um bom pagador, não vai cobiçar a mulher do teu próximo, não vai odiar o seu irmão, não vai caluniar o seu próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai passar a governar a sua vida. E uma vez que você vive dessa forma, para que você vai precisar de uma lei falando, faça isso, faça aquilo? Você não vai precisar, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai gravar a lei de Deus no seu coração e automaticamente você vai viver uma vida para a glória de Deus. Então por isso ele diz, não há lei contra essas coisas. Porque, olha agora o 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então por que Paulo ele fala, por que vocês não precisam viver escravizado pelo jugo da lei? Por que vocês não precisam voltar de novo para aquele sistema antigo da lei judaica? Por quê? Ele diz porque aqueles que pertencem a Cristo crucificaram os desejos de sua natureza humana. Você não tem mais desejo em roubar, você não tem mais desejo em pecar, você não tem mais desejo em quebrar a lei de Deus. Quebrar a lei de Deus, isso não faz mais parte da sua vida, então você não precisa mais de uma lei ali para te mostrar o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai te levar a cumprir toda a lei, que foi resumida por Cristo Jesus em um único mandamento: amar ao seu próximo como a ti mesmo. E quem ama o seu próximo como a ti mesmo cumpre toda a lei. Se você é guiado pelo Espírito, você vai amar a Deus e amar ao seu próximo. E você amando a Deus e amando ao seu próximo, você cumpre toda a lei. E esse ensino foi muito importante para os irmãos galatenses. Por quê? Porque esse ensino, ele salvou os irmãos galatenses de cair de novo no jugo da lei mosaica, na escravidão da lei, por causa de ensinos de falsos cristãos. E Paulo, ele conclui dizendo, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Então agora que nós somos guiados pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em toda a área da nossa vida. Toda a área da nossa vida, vocês devem deixar o Espírito conduzir a sua vida, irmãos galatenses. Vocês não precisam de uma lei mosaica com um monte de mandamentos, 613 mandamentos, te guiando. Faça isso, faça aquilo. Não. O Espírito, Cristo enviou quando ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo ao nosso coração. E uma vez que temos fé em Cristo, o Espírito Santo passou a governar a nossa vida. E se nós seguirmos a orientação do Espírito Santo, nós iremos se dar bem em todas as áreas. Então ele diz, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas. E ele conclui dizendo,
Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Isso não faz mais parte da nossa vida. Uma vez que somos guiados pelo Espírito, devemos se apartar do orgulho, se apartar da inveja e se apartar de provocar uns aos outros, porque a lei não faz mais parte da nossa vida, a lei mosaica, isso não está mais imputado sobre nós. O que está agora nos guiando não é mais a letra na tábua, mas sim o Espírito de Deus. A liberdade que temos em Cristo nos levará a ser grato, nos levará a amar a Deus e nos fará a odiar pecar contra o nosso Criador. O Espírito Santo infiltrado em nós, nos revelando a obra que Cristo fez na cruz, nos fazendo enxergar o amor que Deus teve por nós, enviando o seu Filho, matando o seu Filho para nos libertar. O Espírito comunicando essas verdades em nosso coração nos constrangerá de uma tal forma que nos fará a ser grato a Deus, a viver uma vida para a glória de Deus, não porque a lei manda, mas porque o Espírito nos mostrou que de fato o Pai nos amou ao ponto de enviar o seu Filho, e isso causa dentro de nós uma gratidão que nos leva a ser grato a Deus, amar a Deus e amar ao nosso próximo pela fé em Cristo Jesus. E assim terminamos o capítulo 5. Na próxima aulinha entraremos no último capítulo da carta aos irmãos galatenses. Acompanha comigo, tá bom? Compartilha essa mensagem. Curta porque é importante para a divulgação da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aulinha. Deus abençoe.